tá? Beleza, vamos tocar aqui então, galera. Isso mesmo, tá? Ao vivo tem essas coisas e a gente tem que resolver, né? Então, eu estava falando do conflito de interesses, né? Isso acontece sim. Agora, olha só. Quando a gente fala de interesse, é um assunto muito humano, né? É bem humanizado esse assunto do interesse. Por quê? Porque nós, como pessoas, como seres humanos, somos motivados a interesse, tá? Só que o interesse, na verdade, ele tem que ficar em determinados níveis do relacionamento. Então, existem 3 níveis do relacionamento. Existe o nível do primeiro contato, que é onde você sabe a existência de alguma coisa e você vai até aquilo que você é atraído, né? Quando você sabe daquela existência. Existe o segundo nível, tá? Que é um nível que você tem o primeiro tipo do relacionamento, o relacionamento superficial, que é o primeiro tipo de relacionamento, onde você já entra em contato com aquela pessoa que você soube, que você tem interesse, e existe o terceiro nível, que é o nível de relacionamento mais profundo, né? Que é onde ali surge amizade, surge ali talvez até um relacionamento, né? Mais íntimo, pessoal e etc. Né? Agora, o interesse ele fica na camada da atração. Então, quando essa camada da atração, ou seja, quando a pessoa se sente atraída por um produto, ou um serviço, ou um negócio, né? E ela tem interesse naquilo, ela vai atrás daquilo, porque aquilo emocionalmente nela despertou alguma atenção, vai resolver algum problema, vai resolver alguma dor, vai resolver alguma coisa. Então despertou, surgiu aquela atenção e aquela pessoa vai atrás, né? Por quê? Por causa daquele interesse. Só que aquele interesse, tá? Quando ele é um interesse percebido, né, em cima daquilo que a pessoa pode entregar ou pode trazer para ela, ele tem que ficar exatamente naquele campo do primeiro contato, que é o campo da atração. Ele tem que ficar naquele campo, né? Quando o interesse é levado a um nível de profundidade do primeiro contato, ou seja, da primeira fase do relacionamento e da segunda fase do relacionamento, que é um interesse mais profundo, tá? Ele se torna um problema. E é aí que a gente tem que entender esses níveis do interesse para a gente poder resolver os problemas dos conflitos que existem nesse interesse. Então, olha só, se uma pessoa te procura para fazer negócio com você, tá? E ela faz um negócio com você porque ela tem interesse em algo que chamou a atenção dela, esse algo que chamou a atenção dela tem que ficar apenas naquele nível do interesse. Quando ela começa a ter um relacionamento com você, o primeiro contato que ela tem de poder fazer um negócio com você, ela tem que resolver todos os problemas de expectativa que ela tem em relação àquele interesse. Se esse problema de expectativa em relação ao interesse não é resolvido, o que acontece? A pessoa automaticamente ela tem um negócio chamado frustração. Ela é frustrada com aquilo, né? E por outro lado também, dependendo do nível do interesse, ela pode ter 2 caminhos, que é a frustração e ela pode ter um caminho que é a ilusão. Olá, professor Irley, seja muito bem-vindo. Débora, sejam muito bem-vindos aí, bom dia para vocês. Então, quando a pessoa é atraída para você por um interesse, ela tem 2 caminhos. Ela, na verdade, são os 2 caminhos mais prováveis, e raramente ela tem o caminho que é o caminho que deveria tomar, que é o terceiro caminho. Os 2 caminhos mais prováveis são o quê? Ou ela se frustra, tá? Em relação àquele interesse que ela tinha para fazer negócio com você, ou se relacionar com você de alguma forma, ou a pessoa se frustra, tá? Ou ela, o interesse não tinha profundidade, ela está iludida. Então, o que ela vai fazer? O relacionamento fica fraco, isso enfraquece o relacionamento. Então o interesse ele é uma isca, ele serve para poder atrair, né? Ele tem que atrair, tem que trazer para você, para a pessoa poder te tornar conhecida. A partir daquele momento tem que ser feita 2 quebras de objeções, ok? Porque essas quebras de objeções em relação ao interesse, elas vão definir a qualidade daquele relacionamento. Né? Se ela vai ficar de fato com você até o fim, se ela vai realmente continuar fazendo negócios com você, tá? Ou seja, qual o nível de interesse que aquela pessoa tem quando ela se aproxima de você. Então vamos lá, os 3 caminhos prováveis são um relacionamento duradouro, um relacionamento instável, tá? Ou nenhum tipo de relacionamento, tá? Vamos começar pelo primeiro, né? Um relacionamento duradouro. O que faz o interesse tornar um relacionamento duradouro? Justamente a quebra das 2 objeções. Quando é quebrada a ilusão daquele interesse e quando é quebrado, na verdade, o foco real daquele interesse.
Então o que acontece? A ilusão do interesse ocorre quando você conquista, atrai um cliente, ou atrai uma pessoa para a sua vida, ou atrai uma pessoa para fazer negócios, ou um sócio, e ele tem um pensamento sobre você, ele construiu na cabeça dele uma imagem de você. Ele olha para você, mas focando aquela imagem que ele tem de você. Ah, fulano de tal é uma pessoa muito bem relacionada, ele pode trazer para mim muitos negócios, fazer negócio com ele vai fazer com que abra muitas portas, fazer negócio com essa pessoa vai fazer com que eu chegue em lugares que eu gostaria de chegar. A partir do momento que essa pessoa tem essa visão ilusória sobre você, se isso não for uma verdade, ele vai continuar se relacionando com você por causa desse interesse, dessa ilusão. Então ele vai olhar para você e vai perceber o que em você. Ele vai olhar para você e vai perceber o seguinte: essa pessoa, ela é bom estar relacionado ou ter negócios ou estar com essa pessoa, porque através dela eu vou chegar em tal ponto. Onde que a frustração acontece? Quando ela, ao se relacionar com você, percebe que não é bem assim. Percebe que você, de fato, tem algumas conexões importantes, mas você não está intimamente ligado àquelas conexões. Ou seja, você não pode aproximar aquela pessoa onde ela gostaria de estar. E o que acontece? O nível de interesse daquela pessoa começa a esfriar. Isso é um relacionamento instável, né? Ou seja, começa a causar instabilidade naquele relacionamento. Ele não é focado no interesse real, né? Ele é focado em cima de uma ilusão, em cima de alguma coisa que a pessoa imagina que você possa fazer por ela. Então, se você, por exemplo, tem um negócio, tem uma empresa que vende um produto, vende um serviço, o cliente ele é atraído, né, por esse produto ou por esse serviço, pela percepção que ele tem daquele produto ou serviço pode estar fazendo com ele. E muitas vezes aquele produto ou aquele serviço não vai trazer exatamente o benefício que o cliente espera. Então aquele relacionamento acaba ficando fraco, aquele relacionamento ele é quebrado, aquele relacionamento não dura, né? Ele não persiste. Quando nós percebemos que isso acontece nos nossos relacionamentos, do nosso lado existe uma coisa chamada frustração com aquela pessoa. Então você percebe o seguinte: bom, a pessoa de fato nunca esteve comigo. A pessoa de fato ela esteve comigo porque ela queria algo que eu não tinha. E ela achava que eu tinha, achava que eu poderia entregar aquilo para ela, né? Então as pessoas quando compram um produto ou um serviço de você, quando elas fazem negócio com você, quando elas fecham alguma coisa com você, e quando elas experimentam esse produto, esse serviço, acho que caiu aqui a conexão, caiu? Não, tá normal, né? E ela percebe aquele produto, aquele serviço não atendeu satisfatoriamente a ela vai ter o quê? Uma frustração, vai ficar frustrada. As pessoas elas pedem dinheiro de volta, elas pedem indenização, elas pedem quebra de contrato. Por quê? Porque houve um interesse baseado numa ilusão. Construiu um relacionamento fraco. Como é que você evita isso? Levando exatamente a mensagem do seu produto, do seu serviço ou de você mesmo. Mostrando exatamente quem é você. Mostrando exatamente o que você está oferecendo para essas pessoas. O que você entrega para essas pessoas de verdade. E aí acontece os dois caminhos. Você quebra aquela objeção daquele relacionamento de ilusão, aquele relacionamento instável. E você pode gerar ali duas coisas. Um relacionamento de verdade ou um não relacionamento. Pode não acontecer. Esse é o melhor dos mundos. Por quê? Porque quando existe clareza na sua mensagem, seja uma mensagem pessoal, seja uma mensagem profissional, seja uma mensagem de um produto, seja uma mensagem de um serviço, mas quando existe uma clareza real nessa mensagem, você quebra automaticamente toda objeção que houver para construir uma ilusão que vai te dar um relacionamento errado, um relacionamento falso, que vai passar uma imagem não verdadeira daquilo que você, ou seu produto, ou seu serviço, ou sua empresa está representando. Tá claro isso? Então, quando a gente fala dos conflitos de interesse, na verdade, a gente está falando exatamente de algumas necessidades, algumas demandas internas nossas, do nosso produto, do nosso serviço, que elas precisam ser preenchidas e elas são preenchidas de forma errada. Elas são preenchidas de uma forma que leva a esse caminho de frustração, esse caminho de angústia. Então nós ficamos, na verdade, por exemplo, nas relações pessoais, né? Das relações pessoais a gente tem a tendência de ficar nervoso, de ficar com raiva, de ficar frustrado, ficar chateado quando alguém, na verdade, se revela pra gente que estava com a gente
né? Passa a imagem que estava com você, que estava te ajudando, que estava te dando força, e na verdade não está te dando força, não está te ajudando de forma alguma. Por quê? Porque ele estava interessado em algo que depois ele percebeu que ele não ia ter. Né? Ele estava interessado em alguma coisa que depois ele percebeu que ele não ia obter aquilo. Né? E por isso aquele relacionamento que era fraco, ele acaba se concretizando em uma quebra de um relacionamento. Tá? No caso de um relacionamento que não vai existir, quando você deixa claro o posicionamento do seu produto, do seu serviço, a que você veio fazer, aquilo que você representa de fato e de verdade, esse relacionamento não acontece. Porque fica muito claro. Fica claro, por exemplo, prazer, eu sou o André, né? Eu trabalho com tecnologia da informação, eu vendo essa solução aqui. Eu atendo a esses casos, então você vai trabalhar em cima de um escopo. O que é o escopo? É o que você faz e o que você não faz. Então, olha só, trabalho com tecnologia da informação, eu desenvolvi um software, né? Além de eu ser desenvolvedor de softwares, eu não desenvolvo produtos para outras pessoas, eu só desenvolvo o meu produto é esse, ele serve para essa área, e é isso que eu faço. Né? Se o problema seu for tal problema, eu resolvo esse. Se ele não for, eu não vou resolver. Então você deixa claro o escopo daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está entregando. Isso colocando limitações daquilo que você faz e daquilo que você não faz. Quando você deixa claro isso e coloca essas limitações, né, o que acontece? Você está fazendo com que essas pessoas elas entendam sua mensagem de forma muito clara. Né? Você passa essa percepção para essas pessoas. Automaticamente você passa a segurança do que você faz e do que você não faz. Então, o fato de um relacionamento não funcionar direito entre patrão e empregado, cliente e fornecedor, né, marido ou mulher, não importa, um relacionamento não vai funcionar direito, ele é mal construído quando não há clareza dessas partes, não há um posicionamento real daquilo que você faz e daquilo que você não faz. Tá claro? Olha só, a Paula está perguntando aqui, ó. Oi, Paula, obrigado pela pergunta, tá? Pretendo abrir uma loja. Chamei meu esposo para entrar junto comigo, mas fico pensando que não vai dar certo. Ele não consegue entender o meu propósito, não tem a mesma visão que eu. Já expliquei. Legal, Paulo. Seguinte, aí é um conflito real de interesse. Mesmo que você deixa claro para ele, aí tá deixando aqueles 3 caminhos. Um caminho tá muito claro aqui, tá? É que ele não vai seguir por esse caminho. Legal? Então, assim, o que você tem que imaginar aí é o seguinte, se ele vai te dar apoio, mesmo você não seguindo, ou seja, você estando sozinha nessa trilha, nessa caminhada, na jornada que você tá fazendo, tá querendo trilhar, no caso, né? Tem que entender o seguinte, primeiro, ele vai te dar apoio, ele vai estar com você, ele vai estar perto de você, ele vai te amparar, ele vai te ajudar sempre que você precisar, ou sempre que ele puder te ajudar. Então, como é que uma pessoa pode dar um apoio? Não necessariamente talvez trabalhando lá dentro, mas às vezes até orientando, às vezes até te ajudando com algumas observações, porque quem está de fora do problema, ele consegue enxergar melhor a dimensão do problema e os riscos e as ameaças externas do que quem está dentro do problema. Né? E isso por si só já é um grande apoio, já é uma grande ajuda. E quando o marido se envolve, ele ajuda a esposa nos objetivos dela, o cônjuge, na verdade, né, a esposa também ajuda o marido, aí se torna uma fusão, é uma equipe. Né? Então, existe o conceito da união, que a união são os dois fazendo uma coisa num propósito, atingir aquele propósito, geralmente eles se separam, isso é união, tá? E existe um conceito chamado unidade. O que é unidade? Unidade é quando os dois são um, ou seja, são inseparáveis. Haja o que acontecer, o que atingir um está atingindo o outro. Isso é unidade. Então, por exemplo, o nosso corpo hoje ele é caracterizado por uma unidade e não uma união. Isso quer dizer que se alguma coisa acontece com o meu dedo, se eu machucar, inclusive até eu machuquei esses dias aqui o meu dedinho aqui, em 2 lugares, em 2 pontos aqui. Se alguma coisa acontecer com alguma parte do meu corpo, o que vai acontecer? O restante do meu corpo vai sentir, vai padecer. Isso é bíblico, inclusive, né? Esse é o conceito de unidade, tá? Então, sim, o teu esposo ele tem unidade com você, né? Ele é um com você
em tudo que ele quer fazer, que ele realizar como provedor. O que precisa deixar claro para ele, na verdade, é que isso é muito importante para você, que embora ele não trabalhe com você diretamente, é muito importante que ele te apoie, é muito importante que ele observe o que você pode, por exemplo, fazer de errado, pode estar tomando decisões precipitadas, decisões erradas e abrindo algumas coisas que não convêm, né? E o marido, ele observando essas coisas e te ajudando, ele vai, passar para você uma imagem de segurança, que você tem um amparo, que você está segura, de certa forma, mesmo que ele não esteja atuando internamente, diretamente com você, ok? Ela falou assim, não, eu acho difícil, mas temos um filho, né? Esse leve, ele não dá apoio. Não entendi direito aqui a sua mensagem não, tá? O que você escreveu. Pode depois colocar, por gentileza, melhorzinho aqui, eu vou tentar esclarecer aqui. Mas olha só, percebe uma coisa. Quando há um conflito de interesses, o que é um conflito de interesses? Como é que nasce, na verdade, um conflito de interesses? Olha só, o conflito de interesses, ele nasce a partir do momento que você quer algo, tá? Que é conflitante com o que a outra pessoa também quer. Né? Então, por exemplo, você deseja alguma coisa e aquela pessoa deseja, por exemplo, uma outra coisa. Mas se o seu desejo, aquilo que você quer, né, ele exige que a outra parte também participe e ela quer uma outra coisa, ali você tem um conflito, certo? E como se resolve um conflito, quando existe um conflito? Definindo urgências e prioridades, né? Separando essas duas coisas. O que é urgência? Urgência é aquilo que precisa ser feito de imediato, ou seja, o tempo é escasso, você tem escassez de tempo, tem pouco tempo para fazer. Isso é urgência. O que é prioridade? Prioridade é, se não for feito, qual o estrago que acontece se aquilo não for feito, né? Então existem coisas que podem ser urgentes e ao mesmo tempo prioritárias, existem coisas que podem ser só urgentes e existem coisas que podem ser só prioritárias. Então, como é que resolve um conflito? Um conflito se resolve quando consegue se separar a urgência da prioridade e aí você consegue definir ou delegar exatamente o que deve ser feito, em que momento deve ser feito e por quem deve ser feito. Ou seja, delegar os papéis daquilo, né, que vai ser feito. Então, no caso, por exemplo, quando há um relacionamento e nesse relacionamento as pessoas elas não conseguem se entender em relação a um assunto comum, é porque naquele assunto comum há um conflito de interesse. Há uma pessoa que deseja alguma coisa dentro daquele relacionamento que não está sendo atendido pela outra pessoa. Exemplo pessoal que já aconteceu comigo uma vez, né? Já aconteceu comigo uma vez da minha esposa querer trabalhar em alguma coisa, tá? Que eu não concordava com o horário que ela ia trabalhar, porque aquele horário conflitava, né, com o momento que eu tinha separado para a gente poder ficar junto. Então, assim, eu trabalhava durante determinado tempo nas minhas empresas, nos meus negócios, e depois eu separava um tempo para ficar com a minha família. E justamente o tempo que eu separava para ficar com a minha família era o tempo que ela ia precisar. Houve ali um conflito de interesses. Como é que se resolve isso? O que é urgência e o que é prioridade? Tá? Muitas vezes a urgência, basta você abrir mão de um tempo, que aquela urgência ela é resolvida com o tempo. Uma urgência não é algo permanente. Uma urgência geralmente é algo que surge e é temporário. Tá? E a prioridade, né? Poxa, a prioridade naquele momento é o seguinte, é resolver aquele problema. Se aquele problema pode ser resolvido eu dando um determinado tempo, legal, então o que eu fiz? Eu cedi, né? Eu falei, não, legal, se isso é importante para você, você precisa fazer isso, e não é uma coisa eterna, né? Não é uma coisa que vai fazer a vida toda, é só por um determinado momento, é só por um determinado período para resolver uma determinada situação, perfeito, e inclusive eu vou te ajudar nisso. Porque eu ajudando ela nisso, eu vou acelerar. Essa coisa vai ser resolvida mais rápido e mais rápido ela vai estar comigo para a gente poder ter os momentos que a gente precisa ter. Ok? Então, tem que se conversar sobre a importância daquilo que está sendo feito para entender de fato esse conflito de interesse. Ou seja, se aquilo é interessante para uma parte e se aquele interesse naquela parte não vai prejudicar, ou em que vai prejudicar a outra parte. Isso colocando de forma bem clara, bem justa, bem equilibrada, tem a tendência,
não é garantia que vai resolver, mas tem a tendência de resolver todo o problema de conflito de interesse. Claro? Vamos lá, Paulo colocou aqui, ele não apoia na situação do filho. Imagino que isso ele não apoiaria. Tá? André, ele dá um suporte nem na situação do filho, né? Ele não dará um apoio em uma questão de me apoiar. Olha só o que acontece, Paulo, tem duas coisas interessantes. Primeiro, o que é importante para ele, na verdade, nesse momento? O que está dentro da intenção dele com isso, né? Se não presta um apoio, né, eu estou julgando aqui, eu não estou julgando a situação, eu estou fazendo resgatando aqui alguma coisa com base em algumas experiências que eu tenho, tá? Para mim tentar entender o que é que está acontecendo e tentar dar uma orientação da melhor forma possível. O que acontece aqui? Precisa entender por que talvez nem seja falta de apoio, talvez nem seja porque ele não quer te dar apoio, talvez seja porque ele não está sendo assessorado em determinada área. E essa deficiência desse assessoramento em determinada área pode estar fazendo com que ele reaja dessa forma. Entendeu? É uma forma de comunicação. Ele está se expressando de uma forma, tentando manifestar uma necessidade que talvez ele tenha, e essa necessidade que talvez ele tenha não está sendo atendida. E a forma dele chamar a atenção para essa necessidade é responder dessa forma, é agir dessa forma. Ah, porque todo homem é assim? Não, é porque nós, como a gente era criança, percebe uma coisa, como a gente era bebê, criança, qual era a forma que a gente tinha de atrair a atenção da mãe para algo que era do nosso interesse? A gente queria mamar, a gente tinha necessidade, né? Então a gente chamava a atenção da mãe. Como? Gritando, chorando, né? Fazendo uma ceninha, alguma coisinha assim. Por quê? Porque a gente queria dizer para a mãe, mandar uma mensagem para a mãe: ei, eu estou aqui, eu preciso disso, né? Ei, eu preciso ser atendido nessa necessidade. E às vezes a gente cresce, na verdade, com esse costume de quando grita, atende, quando chora, responde, tem resposta, e a gente cresce com essa reação. E aí o que acontece? Quando a gente se torna adulto, a gente começa a agir igual a gente agia quando era bebê, quando era criança. Para quê? Para chamar a atenção para uma necessidade, para uma demanda. O que precisa ser feito aí? Lembrando que eu estou fazendo a visão de longe, tá? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas enfim, é uma percepção que eu tive, tá? Então, o que eu acredito que deve ser feito para resolver esse conflito de interesse aí? Olha, se o apoio dele é necessário, é importante? Então, primeiro, ele não percebeu a importância disso. Segundo, ele precisa ter interesse nisso. Para ele ter interesse nisso, talvez uma demanda dele tem que ser atendida, uma necessidade dele tem que ser atendida. Então, o que eu recomendo? Primeiro, sentar e conversar com ele. Falar com ele o seguinte: olha, isso é muito importante para mim, isso é muito legal, isso vai trazer um benefício desse, vai trazer aquilo, mas eu não consigo fazer isso sozinho porque eu preciso da sua ajuda. Agora, eu gostaria de te ajudar para você me ajudar nisso, né? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Vamos dar uma negociada aqui, né? O que eu consigo fazer para te ajudar, tá? Para a gente poder juntos realizarmos esse objetivo, esse sonho, que isso vai beneficiar não só a mim, você vai ser beneficiado também em relação a isso, tá? Mas eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso muito da sua ajuda nesse ponto. Mas antes de você me ajudar nesse ponto, em que eu posso te atender? O que eu posso suprir? O que eu posso te ajudar? Né? Então, isso, como é uma relação muito interpessoal e pode surgir várias situações, né, invariáveis também no meio disso, né? Então, por isso que eu não posso te afirmar agora com certeza se essa seria uma solução. Mas no meu olhar, pelo que eu percebi aqui, tá? Uma forma de você resolver esse conflito de interesse seria como? Seria suprir uma demanda dele, entender uma necessidade que ele tem, tá? Ajudá-lo naquela necessidade. Você vai startar um gatilho chamado reciprocidade, tá? Que é um sentimento que o ser humano normal tem. Se eu fui ajudado, então eu vou ajudar, entendeu? E suprindo, atendendo aquela necessidade, acaba toda queixa, acaba toda reclamação. Então não tem do que a pessoa reclamar, não existe um argumento contrário àquilo que você está propondo. Automaticamente ele vai acabar te ajudando em algum ponto, tá? E outra, se você conseguir fazer ele enxergar do ponto de vista que você abrir uma loja ou ter um negócio é muito legal para as duas partes, vai ajudar muito você, vai ajudar ele, né? Vai fazer com que a família tenha uma realidade um pouco diferenciada, esse interesse pode nascer dentro dele também, tá? E os dois podem convergir para o mesmo interesse, aí pode ter um apoio,
Legal? E precisar de mais alguma ajuda, alguma coisa, pode me mandar mensagem no direct que eu ajudo da melhor forma possível também. Legal? Então, pessoal, só para poder finalizar aqui, hoje em dia a falta de resistência, né, nos relacionamentos, seja de sócio para sócio, de patrão-cliente, né, patrão-empregado, né, fornecedor e prestador de serviços, esse problema que existe, esse conflito que pode existir entre eles, está ligado geralmente ao quê? A um interesse que essa pessoa desencadeou, que ela desenvolveu, né? E esse interesse não foi atendido. Esse interesse foi revelado para ela que ele diverge daquilo que ele esperava. Eu já tive um contrato com um prestador de serviços, né? Que o interesse dele era o quê? Era ganhar mais. Ele queria ganhar mais, simplesmente isso. Então, quando a gente fechou um negócio, para ele parecia um negócio justo, né? E para as pessoas que querem ganhar mais, um negócio justo nunca é um bom negócio. Por quê? Porque quando aparece um negócio que ele vê a possibilidade, não é que existe, é que ele percebeu, né? Que na cabeça dele foi gerada a possibilidade de ganhar mais, ele vai para lá. E foi isso que aconteceu. No pior momento, quando eu mais precisava, tá? Esse cara pulou fora. Né? E quando ele pulou fora, me deixou sozinho com uma demanda altíssima. E eu precisei dar conta daquela demanda, precisei resolver aquele problema. Né? Agora, como que resolve um problema muito alto, que você não entende daquele assunto, não sabe como resolver aquilo, você tem um prazo com o seu cliente, você precisa honrar aquele prazo com o cliente, mas você precisa resolver aquele problema interno primeiro. Né? Então, esse conflito de interesse que essa pessoa teve, essa priorização, vamos dizer assim, que essa pessoa teve, me revelou um pouco do caráter dela. Ela não é fiel aos contratos, ela não é fiel aos acordos, ela é fiel aos ganhos, ela é fiel ao dinheiro. André, o que tem de errado com isso? Nada, sinceramente. Na hora eu fiquei nervoso, fiquei com raiva, claro. Fiquei, caraca, que cara mercenário, né? Só oferecer um pouquinho a mais, ele larga, ele não quer nem saber de você e tal. Assim, existem pessoas assim, né? E tá cheio delas assim no mundo, né? Então o que acontece? Se você quer aquela pessoa com você, você quer o serviço dela, você tem que oferecer mais para ela. É simples assim. É um interesse, é um valor que aquela pessoa tem. Qual o valor que essa pessoa tem? O valor dela é de ganhar mais. Ela quer ser valorizada e a representação da valorização dessa pessoa é o quê? Ganhar mais. Né? Então, assim, se eu não tive condições de pagar mais para aquela pessoa, ela foi embora para alguém que pagava mais, tá certo, ela deveria ter terminado o trabalho dela, mas para ela foi muito mais interessante ela abrir mão, porque senão ela perderia aquela oportunidade que ela tinha. Não estou defendendo o posicionamento dela, estou me colocando no lugar dela. Tá certo? No começo, realmente, eu fiquei muito estressado, muito furioso. Eu fiquei, né, pensando, poxa, que mercenário, né? E quantos mercenários tem aí fora? Encontrei vários mercenários depois disso aí fora. Né? Mas se o serviço daquele mercenário é muito bom, tá te fazendo bem, a forma que você tem de reter o mercenário é como? Pagando mais. Enquanto você for o leilão, o cara que dá mais, você tem aquele cara do seu lado. Então, assim, não vamos nos iludir procurando fidelidade em cima de pessoas que não fidelizam porque gostam de você, porque se interessam com o seu propósito, porque se interessam com aquilo que você faz. Né? O contrário também existe. Aquele cliente que vai sempre lá comprar com você, ele está interessado não é em você. Talvez nem é no seu negócio. É porque você tem um preço para aquele produto que ele está acostumado a comprar. E quando ele compra aquele produto, ele compra num valor muito mais em conta com você. Quando um concorrente seu começa a oferecer aquele mesmo produto a um preço mais barato, é muito provável que aquele cliente vai deixar de estar com você. É muito provável que aquele cliente não vai mais comprar com você, não vai mais estar interagindo com você. Por quê? Porque ele é fiel não a você, não ao seu produto. Ele é fiel ao que você oferece. Há um interesse por trás daqui. Mas tem coisa... É errado? Não é errado, gente. Isso é percepção. A gente tem que colocar no lugar das pessoas. Né? Elas vão comprar mais barato, apesar do cara ser muito legalzinho, apesar de você ter lá um vendedor que atende muito bem, que é muito gentil, que é muito cortês, mas se aquela pessoa está interessada, o valor dela é preço, seja ela se vender para quem paga mais, ou seja ela deixar de comprar com você, com outro cara porque ele vende mais barato, é um valor que aquela pessoa tem. O valor dela é preço. Né? E se ela tem um valor, se preço é um valor muito alto na vida dela, infelizmente ela vai tendenciar para quem paga mais ou aonde ela compra mais em conta, mais barato. Porque o dela é preço. Né?
O meu valor, por exemplo, pessoal é o quê? Qualidade. Então, se um mecânico, por exemplo, mexe no meu carro, o cara é muito bom, se ele muda, eu vou atrás dele. Eu quero qualidade, né? Um barbeiro, né, que já corta muitos anos com ele e tal, né? Um cabeleireiro e tudo mais, né? E o cara é muito bom, né? Ele mudou do salão, eu não sou fiel ao salão, eu sou fiel ao cara, vou atrás do cara, né? Pra onde, cadê o fulano? Tá aqui, não, o fulano tal foi embora. Tá trabalhando onde? Tá em tal lugar. Eu vou atrás do cara, por quê? Porque o cara faz um serviço muito bom. Eu gosto do serviço do cara, né? Então eu já sou, um valor que eu tenho não é preço, é qualidade, né? Às vezes eu pago muito caro por uma coisa que no mercado tem muitas opções muito mais em conta, muito mais baratas, né? Mas por que eu faço isso? Porque é um produto ou é um serviço que eu confio, é um produto ou um serviço que eu gosto. Por exemplo, equipamentos da Apple, né? Os gadgets da Apple, relógio, celular, computador, é tudo mais caro, né? Mas é um produto que eu confio, é um produto que eu gosto, ele tem uma qualidade muito legal, muito boa, e sempre que eu puder ter e que eu puder pagar, sempre eu quero ter esse tipo de produto, né? Então eu estou sendo fiel àquela marca porque aquela marca me entrega um valor. E essa é uma característica muito importante nos relacionamentos, né? É quando você percebe, tem a percepção do que é valor para aquela pessoa. Se aquela pessoa valoriza determinados comportamentos, determinados tipos de produtos ou qualificações, ela vai ser fiel ao valor dela. Ela não vai ser fiel a você. Ela vai ser fiel ao seu produto. Ela vai ser fiel ao seu serviço. Ela vai ser fiel àquilo que ela valoriza, aquilo que está dentro dela. Né? Porque é aquilo que vai motivar ela a fazer ou não fazer. Né? Por isso que é importante, eu falei no começo dessa live, você tem que deixar claro quais são as suas intenções. Tem que deixar claro o que você busca. Então, por exemplo, eu abri um processo seletivo na minha empresa para contratar um gestor de tráfego, por exemplo. Né? No processo seletivo, a gente aplica uma coisa chamada DISC, né? Que vai determinar o perfil comportamental que aquela pessoa tem. No perfil comportamental, eu vou saber se aquela pessoa, por exemplo, é um mercenário ou não. Né? O que é um mercenário? O mercenário, gente, é o que eu chamo, tá? É um apelido aí que eu coloquei aí nas pessoas que o valor para elas, o preço para elas é um valor, né? Então, por que eu detecto se o cara é um mercenário? Porque eu quero um relacionamento duradouro, eu quero um relacionamento estável, eu quero que a pessoa venha trabalhar comigo, né, e se possível até se aposenta, fique comigo para sempre. Se a pessoa for muito boa, eu não quero perder essa pessoa de forma alguma. Agora, se eu detectar que essa pessoa é um mercenário e ela é muito boa, eu tenho que olhar se eu tenho bala na agulha para manter essa pessoa dentro da minha operação. Se eu não tiver bala na agulha para manter, né, qualquer momento ela pode me deixar, e eu tenho que ter consciência desse risco. Eu não vou culpar aquela pessoa por isso, mas eu tenho que me conscientizar que a qualquer momento ela vai sair fora. Né? E ela pode sair fora, como já aconteceu comigo algumas vezes, no pior momento, ou seja, quando eu mais precisar, ela vai sair fora. Então por que eu faço o DISC, a análise DISC? Para mim determinar, se eu perceber que a pessoa que eu estou contratando, que eu estou trazendo para dentro da minha equipe, do meu time, é mercenário, ou seja, mercenário foi a característica que eu criei, tá? Para esse tipo de pessoa. Se eu perceber que ele é mercenário, ele pode ser o melhor cara do mundo, eu não contrato. Por quê? Porque talvez, em determinado momento, eu não possa ter bala na agulha o suficiente para manter aquele cara. Ele vai receber uma proposta, e ele vai embora e vai me deixar com tudo lá, ele não tem responsabilidade, não é fiel ao que ele está fazendo. Né? Ele não tem responsabilidade com o que ele está fazendo. Ele vai simplesmente sair fora, ele vai sair, vai estar pensando nele. Ele vai, cara, me pagaram mais, eu estou indo e pronto. E o seu serviço aqui? Cara, arrumou outra pessoa e a cabeça dele é assim. A cabeça do mercenário funciona assim. Ou a pessoa que é focada em preço, né? Ela, cara, não, arrumou outra pessoa e faz. Tem muita gente no mundo aí e tal que pode te ajudar e tal. Ou seja, o importante sou eu. Eu quero ganhar mais, eu vou ganhar mais. Né? É claro que existem, na balança da vida, Deus é muito justo. Existe o equilíbrio para isso aí. Né? Pessoas que eu chamo de mercenárias, são as pessoas que têm um preço como um valor para ela, elas nunca vão prosperar, elas nunca crescem. Elas podem estar bem no momento, ruim no outro momento, mas na média, elas sempre vão estar naquela linhazinha tênue ali da vida. Elas nunca vão superar aquela linha da prosperidade, elas nunca vão além. Porque elas não têm valores, por exemplo, princípios como responsabilidade, seriedade, comprometimento, é o que falta muito hoje em dia. Hoje em dia nós temos mais mercenários
no mercado hoje em dia do que pessoas realmente comprometidas em entregar um valor, em entregar um serviço, em fazer alguma coisa que realmente vai trazer uma significância para você, em fazer alguma coisa que realmente vai deixar um legado, né? Então, eu lembro uma vez que eu trabalhei numa empresa durante, acho que foi 4 anos e meio. Eu tive muitas ofertas de trabalho. Eu tinha ofertas de trabalho para ganhar pelo menos 2 ou 3 vezes mais. Não era R$ 200 a mais, R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, não. O meu salário, naquela época, não era um salário tão ruim, né? Eu ganhava cerca de 5 salários, mais ou menos, né? Hoje é o quê? Hoje seria quase R$ 6.000, mais ou menos. Eu ganhava, sei lá, vamos arredondar aqui, R$ 5.500, por exemplo. Seria hoje, né? E eu tinha ofertas de 10, de 12 mil, de 15 mil, de às vezes até 3 vezes mais o salário. E eu não saía, porque meu valor pessoal, né, construído em mim, é baseado em caráter, baseado em fidelidade, né? Os meus valores, eles são baseados em responsabilidade, em comprometimento. Antes de eu receber aquela oferta, aquela proposta de sair daquele emprego e ir para outro emprego, eu pensava o seguinte, cara, o que as pessoas vão fazer se eu sair daqui agora? Agora não é o momento. E sempre eu deixava o momento, sempre eu preparava a cama, né? Entre aspas, né? Eu sempre preparava a cama, não, eu vou deixar isso encaminhado, seja direitinho, porque eu já perdi aquela oportunidade, foi muito boa, eu não tive coragem de sair porque eu não tenho coragem de deixar a coisa desalinhada, mas vou deixar tudo arrumadinho, tudo encaminhadinho, vou trazer um estagiário para ficar debaixo de mim aqui, para poder aprender tudo meu. O dia que aparecer uma oportunidade, eu vou embora, né? E foi isso que aconteceu. Eu deixei tudo encaminhado, tudo certinho, um dia apareceu uma oportunidade. Mas dessa vez não foi de emprego. Foi uma oportunidade da minha empresa sair do papel. Eu abri o meu negócio. E aquela empresa que eu trabalhei durante mais de 4 anos, onde eu fui fiel a ela, recebi várias propostas e não saí, aquela empresa virou uma cliente minha. Quando eu saí para poder abrir a minha empresa, eu falei com ele, eu estou saindo para abrir a minha empresa, vai prestar esse tipo de serviço. Te interessa? O dono da empresa, o meu chefe, meu patrão, né, falou, não interessa. O meu patrão virou o meu cliente, né? Então eu comecei a prestar serviço também para ele. Ou seja, eu já saí daquela empresa com alguns clientes e mais a minha empresa que eu trabalhava como cliente também. Então existem alguns benefícios quando o comprometimento, a ética, a moral, né, e a autenticidade sua como um valor, ela é forte dentro de você, ela vai trazer benefícios também. Isso faz você prosperar, faz você crescer. Claro, temos umas perguntinhas aqui. André, eu sou cliente fiel. Quando gosto da vendedora, compro sempre com a mesma pessoa. Exatamente, eu também sou dessa forma também, tá? Independente do preço. Eu sou fiel à marca de carro, né? Assim, gosto muito de determinadas marcas de carro. Gosto de tipo de comida, algumas comidas também, que em alguns lugares são mais caros, mas eu gosto daquela comida, eu faço questão de comer aquele negócio bacana, enfim, né? E isso te torna mais seletivo. Como? Você acaba se tornando uma pessoa, às vezes, até de poucos amigos, né? Mas são os amigos, são as pessoas que têm que estar com você, ok? Temos uma outra aqui. Se você quer chegar sozinho, então vá. Se você quer chegar longe, vamos todos juntos. Isso mesmo, né? Se você quer... quem vai sozinho não vai tão longe, vai rápido, né? Se está sozinho, você vai rápido. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Isso mesmo, muito bom, legal. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje na mensagem de hoje, do conflito de interesse. Não se decepcione. Você vai encontrar, e não são poucas, tá? Eu não tenho essa estatística aqui, mas eu, na minha vida, a cada 10 pessoas que entravam na minha vida, pelo menos 7 eram interessadas, eram mercenárias, como eu expliquei aqui para vocês aqui. Mercenárias, assim, o valor para elas, preço para elas era um valor, né? Então, quanto que eu pagava para aquela pessoa, né, era o nível de comprometimento dela estava diretamente proporcional a quanto que eu pagava para ela, né? Se alguém pagasse mais, ela automaticamente não estava mais comigo, ou seja, não tinha fidelidade a mim, ao meu propósito, ao nosso projeto, ao nosso produto, à nossa empresa, né? Ela estava ali pelo ganho, né? O salário dela, fazia um ótimo trabalho, desempenhava uma ótima tarefa, mas era um valor que ela tinha, era preço, quem dava mais, né? E ao mesmo tempo essa pessoa, ela não era fiel a uma marca de sapato, a uma marca de roupa, de relógio de carro, era o que dava para comprar, ela comprava, e nada de errado com isso também, né?
Eu, por exemplo, tinha um amigo que estava usando uma vez um relógio muito caro no braço, engraçado, que eu perguntei para ele, eu falei, cara, esse relógio aí, no mínimo, por baixo, é 70 mil reais. É isso mesmo, gente. Tem relógio que custa aí 600 mil reais, pra você ter ideia. Esse relógio custava 70 mil, no mínimo. Ele falou, caraca, velho, você perdeu seu carro? O que você fez? Aí ele falou, não, isso aqui é uma réplica. Eu falei, cara, mas você anda com aquele cara, ele tinha um carro, né, que era um carro popular, trabalhava com a gente na área de vendas dentro da empresa. Eu falei, cara, como é que você anda com um carro popular desse e um relógio desse no braço? Assim, tá desproporcional o lugar que você mora, o carro que você dirige, as roupas que você veste. Isso tá disfuncional em relação ao seu relógio. Então tá na cara que esse relógio é falso. Né? Por que você está usando um relógio falso no braço, usando uma réplica no braço? Né? Ou seja, passando a imagem daquilo que você não é. E está muito claro que você não é aquilo, você não é. Aquela imagem não é sua, aquela pessoa que está sendo mostrada não é você. Ele ficou um pouco sem graça, porque eu sou muito sincero, muito honesto, então eu nunca coloquei réplica no meu braço. Né? Hoje eu não ligo tanto para isso, mas antigamente eu gostava muito de ter um relógio muito bom, mas eu só comprava aquilo que eu pudesse sustentar, eu pudesse pagar. Isso está ligado a um valor que eu tenho chamado autenticidade. Você é autêntico, você é aquilo que as pessoas estão vendo, você é aquilo que as pessoas estão se relacionando. Você não é mais nem é menos, você é exatamente aquilo ali. E a autenticidade é muito importante, que isso passa segurança, isso passa valor, isso passa que você realmente é uma pessoa que tem princípios. Tá claro, pessoal? Então, na próxima live eu vou falar um pouquinho mais sobre DISC, né? Sobre essa análise de perfil comportamental e como ela pode ajudar você nas suas relações pessoais e nas suas relações profissionais. Claro? Gratidão por ter ficado até aqui. A Paula comentou aqui, ó, eu vejo isso também. É uma pessoa que tem uma mente muito pequena. Exatamente, Paula. Não desenvolveu ainda. Quando a gente fala de mente pequena, significa que é uma criança no corpo de adulto, né? Tem muitas pessoas aí que têm mais de 60 anos e se comportam como uma criança de 7, por exemplo, né? Fazendo inclusive até birra, pra você ter ideia. Então isso existe sim. A imaturidade, na verdade, é mais uma característica da mentalidade que não foi desenvolvida, né, que reflete na personalidade. Legal? Pessoal, gratidão. Muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui. Tá? Na próxima segunda-feira a gente está junto. Vou falar um pouquinho sobre DISC, sobre perfil comportamental, como que você detecta pessoas, como você detecta determinados perfis e como você age com esses perfis. Legal? Muito obrigado. Gratidão por estarem até aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Que tenham uma semana repleta de bênção, maravilhosa. Seja uma semana fantástica. E qualquer coisa, pode mandar mensagem no meu direct que eu estou disponível, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.